Vamos chamar para conversa então a coordenadora do curso de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Muito bom dia, professora, bem-vinda ao Novo Dia. Já quero lhe perguntar, primeiro, as pessoas conseguiram economizar porque elas se dedicaram para a economia ou simplesmente porque a gente viveu um momento de não poder gastar e o dinheiro foi ficando mais ali na nossa conta corrente? Bom dia, Elisa. Bom dia, Evandro. De fato, muitas das pessoas, a grande maioria, acabou não gastando, né, e fazendo essa poupança porque não tinha onde gastar. Então, a gente sabe que teve muita gente, óbvio, que aproveitou o momento para economizar porque não tinha não tinha show para ir, não tinha um restaurante para frequentar, mas muita gente não foi porque não conseguiu mesmo, né? Então, isso acabou ficando lá parado na conta corrente. O brasileiro, ele tem ainda é muito conservador, então ele ainda muitas vezes prefere a poupança, e é por isso que vem esse dado aí agora no final do ano, esse aumento tão expressivo, que de fato não é tão comum no Brasil, né? Os últimos anos, apesar das pessoas acumularem recursos, elas acabavam dando destinações diferentes, mas de fato as pessoas não tinham onde consumir, acabaram economizando uma parcela da renda que não era prevista. Muita gente não gastou com combustível, muita gente não gastou com a alimentação fora de casa, muita gente não gastou com roupa, sapatos. Então, isso acabou, de fato, gerando para uma parte da população, que infelizmente não é tão grande assim, né? A gente não pode esquecer que ainda tem muita gente desempregada que não conta nem com essa renda do salário, mas uma parte da população, sim, conseguiu poupar, e foi uma poupança, em alguns casos, bem sem querer. Professora, e esse dado de que essa poupança ela fica represada para um gasto no ano que vem, ou seja, que poderia fazer a economia girar mais, o comércio, o setor de serviços, é verdade? Isso de fato pode acontecer? Pode acontecer, sim. A única coisa é que a gente fica ainda um pouco reticente, né? Um pouco esperando quando isso vai acontecer, porque a gente sabe que essa situação de insegurança ainda está rondando de uma forma bem forte a Uhum. economia brasileira. As pessoas ainda estão desempregadas, uma parte significante está desempregada. Quem está empregado ainda está com medo da pandemia, porque a gente agora enfrenta uma segunda onda, a gente enfrenta mais casos, existe um medo de que a gente tenha que voltar a ficar dentro de casa. Então, isso tudo cria uma situação de insegurança que deve se reduzir ao longo do tempo, conforme a gente comece a vacinar as pessoas aqui, a vacinação dê certo, conforme a gente consiga controlar de novo o número de casos. Então, isso deve de fato acontecer, deve impulsionar um pouco a economia, mas a gente também não pode esquecer que agora no começo do ano tem muita gente que vai usar uma parte dessa economia para pagar impostos, para pagar material escolar, para pagar colégio de criança. Então, a gente já vai ter um gasto agora, mas esse gasto ele não deve ser aquele gasto que impulsiona a economia forte, porque a gente vem de uma situação bem complicada do final agora de 2020, mas deve ser um gasto, sim, que lá para o segundo trimestre, meio do ano de 2021, deve sim ajudar aí a impulsionar a economia brasileira. Temos Fernando Nakagawa também querendo participar dessa nossa conversa, professora. Por favor, chega mais, Naka. Obrigado, Elisa. Professora, o Banco Central usa uma expressão bem curiosa para falar sobre esse fenômeno, que é a poupança precaucional. São os brasileiros que temem o futuro, estão preocupados ali com a pandemia e acabam guardando um pouquinho do dinheiro. O que deve determinar para essas pessoas um momento ali, um clique para, poxa, agora eu posso gastar? É a vacina ou é a realidade, por exemplo, com os impostos, boletos chegando na caixa do correio? Fernando, acho que são as duas coisas, né? Óbvio que as pessoas vão gastar e vão voltar a gastar, por exemplo, com entretenimento e outras tantas pautas, coisas que a gente deixou de consumir, quando a gente tiver a possibilidade de voltar a circular com muito mais frequência, né? E com uma maior segurança. Mas é óbvio que existe sim essa necessidade de pagar os boletos que estão chegando. Então, acho que provavelmente o que a gente deve ver agora no começo desse ano são pessoas que vão começar a gastar um pouco mais, é óbvio, para pagar esses impostos, esses boletos que estão chegando, porque ninguém que tenha de fato esse recurso vai querer começar o ano inadimplente ou no vermelho, não faria nem sentido. Agora, é óbvio que esse impulso maior, né, esse gasto maior dessa poupança precaucional que deve acontecer quando o
brasileiro conseguir olhar da porta para fora e perceber que a economia está um pouco mais estável, esse gasto de fato só deve acontecer muito provavelmente a partir do momento que a gente consiga ver aí a pandemia mais controlada, pessoas mais seguras para circular. Então a gente ainda deve demorar um pouco para conseguir chegar nesse momento em que as pessoas vão conseguir gastar com uma segurança maior e com, né, respirando aliviado que elas podem, de fato, gastar esse dinheiro, fazer viagens, transitar, né, de uma forma mais segura, sem, de fato, ter aquele medo de que vão ficar desempregadas, que vai faltar dinheiro para pagar as contas, etc. Muito bem, torcemos por este momento, hein, professora? Desse momento de tranquilidade e da gente ver também diminuir essa diferença, né? Enquanto uns conseguem guardar na poupança, outros não têm nem o que comer, perdem o emprego. A gente tem essa discrepância tão grande social no Brasil. Obrigada pela gentileza, coordenadora do curso de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Muito bom dia. Muito obrigada, bom dia para vocês.